segundo as previsões dos especialistas. No dia 21 de abril desse ano, ele chega ao ponto de aproximação máxima com o Sol, resultando no aumento do seu brilho aparente. E o cometa tem formato que lembra a nave Millennium Falcon da franquia Star Wars. Trata-se de um corpo congelado que eventualmente explode e apresenta várias pontas em sua cauda. Esse fenômeno ocorre porque este é um cometa criovulcânico, isto é, possui um vulcão frio com núcleo sólido de gelo, poeira e gás. Quando a radiação solar aquece o núcleo, o gelo é vaporizado, aumentando a pressão interna e causando erupção. Ao explodir, os gases do criovulcão formam uma cauda diferente daquela observada em cometas comuns. No caso do Pons Brooks, o formato de ponta faz alguns recordarem da espaçonave do personagem Han Solo, embora outros prefiram comparar a silhueta com chifres, daí vem o apelido de Cometa do Diabo. Cada um vê como quer, né? Cada um com a sua visão. Cada um com a sua visão. Eu prefiro ver o Han Solo. 24 de abril. Esqueci o nome dele. Eu sou antiga, mas eu vi o Harley. Ah, não, Harley. Não verei novamente, eu vi só o rabicho dele, assim. Eu vi que ele foi em 86. Agora a gente vai ter que esperar um pouquinho e espero vê-lo novamente. Vamos ver, quem sabe. Esqueci o nome do amigo do Han Solo lá, o peludo. Como é que é o nome dele? O Chewbacca. Chewbacca. Mix 78, o Chewbacca fazendo esse barulho. Pelo amor de Deus. Agora o destaque é do portal G1. Cientistas da Universidade de Michigan estão realizando experimentos com Zeus, um laser pulsado que vai ser o mais poderoso dos Estados Unidos, atingindo um pico de potência de 3 petawatts. Esse laser vai ajudar a estudar leis quânticas e recriar condições astrofísicas extremas. Outro laser notável, o Vulcan 2020 no Reino Unido, vai se tornar o mais poderoso do mundo em 2029, promovendo pesquisas astrofísicas, fusão nuclear e também criação de matéria desconhecida. Esses lasers buscam expandir os limites da tecnologia e investigar mistérios cósmicos, desde a formação de campos magnéticos até a origem de raios cósmicos e também jatos. Enfim, quanta tecnologia. Eu fiquei feliz daquele laser que cura miopia em 14 segundos, gente. Já achei o máximo. Imagina esse aí que descobre até buraco negro, raio cósmico e tal. Mix 79. E agora o destaque é do portal Estadão. A entrada de Mickey Mouse em domínio público nos Estados Unidos, após 95 anos da publicação original do curta O Vapor Willie, de 1928, permite que criadores externos à Disney usem legalmente o personagem em suas obras. A desenvolvedora Nightmare Forge lançou o Infestation, que é o Origins, um jogo de terror cooperativo disponível para acesso antecipado na Steam. Deu medo só de ver a capa desse jogo. Não vi ainda. Um horror. O jogo apresenta Mickey Mouse como um vilão enfrentando exterminadores em um cenário de infestações sinistras causadas por versões distorcidas de personagens clássicos. O preço do jogo e a data de lançamento oficial ainda não foram divulgados. Vale ressaltar que apenas as versões desses personagens presentes no curta estão em domínio público, enquanto designs modernos permanecem protegidos sob a propriedade da Disney. Aliás, tem muita tatuagem aí que parece a primeira versão do Mickey. O primeiro Mickey, gente, ele não precisa nem é jogo de terror, ele já é um jogo de terror, né? Normalmente, aí pioraram um pouquinho o ratinho. Mas enfim, é só esse feioso que vale como domínio público, de tá? 28, né? 1928. 1928, mas era feio, né? Era feinho. Aí depois ele ficou bonitinho, arredondadinho e tal, né? Mas o eu sou o Mickey. Ah, bonitinho, Tem né? um amigo que imita o Mickey, se ele estiver ouvindo, ele vai dar risada pra mim. Que amigo que... O Wilson. Oi, olá, eu sou o Mickey. E o Donald, tem muita gente talentosa nesse grupo do rádio. Mix 7 e 11. Você participa com a gente, tá? Manda pra cá sua hashtag 998226669 para concorrer aos prêmios dessa manhã aqui no nosso Jornal da Mix. Não perde tempo não. Tá valendo camiseta? Não é com o Mickey feioso desenhado. Oi, eu sou o Mickey. É com a logo da nossa Rádio Mix Curitiba para você sair de peita nova aí por aí, se achando, tá bom? E também você concorre a convites de cinema.
O filme Minha Irmã e Eu. Minha Irmã e Eu, par de convites para curtir em qualquer cinema. Tudo isso para 998226669. Falar Minha Irmã e Eu, ontem eu ouvi uma de uma amiga e falou assim, meu Deus, 2023 foi tipo a minha irmã. Eu falei, como assim? Difícil. Paula, Gabriela, beijo pra vocês, minhas duas irmãs. 2022, 2023. Mix 712, vamos participar com a gente, 998226669. Esse filme, Minha Irmã e Eu, é com a Tata Werneck, então, e a Ingrid Guimarães. Então, garante aí boas risadas, no mínimo. E essa relação familiar, né, que é tão importante. Sim, briga, mas tá sempre junto. Vai acabar, né? O jornal, vai dar briga no WhatsApp. Vai. Já vem aí. Vamos pra entrevista. Já chega o grupo da família. Mix 712. Eita, o psicólogo vai resolver já. Engraçado falar isso do minha irmã e eu, que o meu irmão hoje mora nos Estados Unidos, está se casando hoje. Mix 712, nessa manhã de quinta-feira, a gente tem a alegria de receber aqui no estúdio o nosso entrevistado, que é o Lute Cristóforo, ele que é psicólogo, e a gente está em janeiro, a gente falando aqui de relações familiares, e como não, né, ter ali as baguncinhas e tal, e a vida, sim, precisa de terapia. Bom dia, Lute, seja bem-vindo, muito obrigada. Bom dia, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês, com os ouvintes, e estou aqui à disposição. Muito bom, a gente acabou de dar uma notícia aqui no Jornal da Mix, Lute, a gente está no janeiro branco. Primeiro, vamos explicar para o nosso ouvinte por que a cor branca para esse mês de janeiro. Então, porque é um mês que a gente prioriza assim, a conscientização das pessoas para a saúde mental. Porque nada adianta a gente cuidar da saúde física se a gente não cuidar da saúde mental também. Porque corpo e mente precisam estar ao mesmo tempo, no mesmo lugar, e os dois saudáveis. Então, o Janeiro Branco é esse mês da conscientização da necessidade do cuidado da saúde mental. E a gente já deu também são dados, né, que foram divulgados pela ANS, Agência Nacional de Saúde, revelando esse aumento significativo na procura por atendimento de saúde mental. Isso chama atenção e isso deixa, sim, a gente muito feliz, porque indica que as pessoas estão realmente mais interessadas em descobrir o porquê dos conflitos pessoais, emocionais, enfim, por que eu tenho sofrido tanto e acaba levando para o físico, enfim, saúde mental. Bate, até que entra na cabeça realmente a necessidade. Eu acho que a pandemia aumentou muito essa conscientização, assim. As pessoas perceberam a necessidade de conversar com alguém, com um profissional que tenha um conhecimento técnico, conhecimento científico e que não vai julgar as coisas que o paciente vai trazer, não vai nunca divulgar isso para ninguém, né? Então aquele assunto, aquela coisa tão delicada para aquela pessoa morre entre ele e o psicólogo. Então a pessoa se sente segura para falar sobre tudo, sabendo que não vai ser julgado nunca por aquilo. A gente vai tentar entender o que está causando aquele sentimento para trabalhar, né? Para trabalhar para que a pessoa passe a ter uma vida um pouco mais saudável, mais feliz, mais tranquila, mais equilibrada. Aliás, quando a gente fala da pandemia, muita gente pode pensar, nossa, mas a pandemia já acabou faz tempo, mas ela deixa sequelas e a gente vai ter muito tempo ainda pela frente para lidar com tudo que essa pandemia trouxe, não só na questão física, né, mas foram muitas perdas em muitos contextos ali, incluindo, obviamente, o luto, mas muita gente teve esse sofrimento emocional. E assim vai permanecer por bastante tempo. Ah, com certeza. E mudou muito assim, a forma das pessoas se comportarem, né? Então a socialização das pessoas mudou. Os adolescentes agora que, né, estão na faixa dos 14, 15, 16 anos, eles perderam muito tempo ali de socialização e tem dificuldade agora, às vezes, de saber criar uma nova amizade, um garoto chegar numa garota para saber pedir namoro e tudo mais. Eles não tiveram aquela virada assim, sabe? Que era bem no momento que aconteceu a pandemia. Então, as sequelas emocionais estão persistindo até hoje e vão durar por bastante tempo. Então, por isso que é muito importante fazer terapia.
Aliás, quando a gente faz tem esse pensamento de como a terapia impactou, às vezes a gente leva em consideração só a gente, né? Aí tem a criança que entrou ia entrar na alfabetização presencial e não entrou, então atrasa a fala dessa criança, Sim. cria assim um problema dentro daquela família, os pais não sabendo lidar com a questão do adolescente, os idosos também, muita gente esquece que o idoso sim pode ter depressão. Sim. Não, tem casos assim que eu tenho até um amigo que ele ficou no primeiro ano lá da pandemia, o pai dele era idoso e ele ficou o tempo todo, os 10 primeiros meses da pandemia, ele falou assim, eu não vou visitar meu pai porque eu não quero trazer nenhum risco para ele, para que aconteça alguma coisa com ele, né? E 10 meses depois o pai dele faleceu, mas não foi de Covid, foi do coração. Caramba. Então o meu amigo não pôde se despedir do pai, não pôde ver o pai nos últimos 10 meses, com medo do Covid. E, na verdade, o que matou o pai foi o coração. Então, esse distanciamento que aconteceu com as pessoas, essa separação, isso machucou muito mais as almas até do que só a própria doença. A doença também, claro, foi terrível, dizimou milhares de pessoas, mas o estrago emocional foi gigante também. Para quem ficou, né? Sim. Lute, quando a gente fala também das tendências, né? Parece, tá falando de moda? Não, tô falando de saúde mental. E existem, sim, essas tendências. Para esse ano, o que a gente tem visto, né, por aí, é uma questão de saúde mental, quando se fala em flexibilidade no trabalho, a inteligência artificial também. Então, assim, o trabalho também está muito em alta quando a gente fala na questão de saúde mental. Por quê? Como que você avalia isso? Eu vejo que muita gente tem sofrido com o que a gente chama de burnout, né? As pessoas estão chegando num nível de esgotamento muito acirrado, assim, muito forte, e as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Então, muita gente está querendo até desistir dos seus trabalhos, desistir dos seus empregos, das suas carreiras até, com medo de surtar e não se recuperar, sabe? Então, encontrar esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional é algo também que a terapia pode trazer, esse equilíbrio para a pessoa, né? Então, enquanto a pessoa não conseguir virar a chavinha, eu sempre brinco que a gente tem que virar uma chavinha, sabe? Eu comecei a atender meu primeiro paciente, por exemplo, eu atendo a partir das 7 horas da manhã também. Comecei a atender meu primeiro paciente, carregou o software Lute Psicólogo. Eu acabei 8 horas da noite, que é o meu último horário que eu acabo, eu desinstalo. Não tem como ficar pensando. Não pode. Daquilo durante o dia. Você tem que virar o personagem, sabe? Na psicologia analítica, a gente fala que nós não somos uma pessoa só, nós somos várias. Então, eu sou um Lute psicólogo, mas eu sou outro Lute que é pai, eu sou outro Lute marido, outro Lute filho, outro Lute vocalista de uma banda de rock. Vamos falar sobre isso também. Nós somos várias pessoas e cada pessoa tem que estar no seu momento, com o seu pensamento naquilo. A gente precisa, como eu falei primeiro, o corpo e mente precisam estar ao mesmo tempo no mesmo lugar. Então, a gente não pode mudar. Só, mas o nosso pensamento pode ser, digamos, trabalhado para que a gente consiga esse equilíbrio realmente, né? Muita gente tem essa dificuldade de pensar como que a terapia vai me ajudar, mas eu vou lá só conversar. Não é só isso não, né, Lute? Vamos falar um pouquinho também de como a terapia pode, para quebrar realmente tabus. A gente fica muito feliz quando percebe que tem aumentado o número de pessoas à procura e está quebrando aquele tabu lá de antigamente, não tão antigamente, né? Porque a gente sabe que não é tão antigamente assim, mas só assim, quem procura psicólogo e psiquiatra é louco. Louco é quem não quer procurar, quem não quer fazer terapia, né? E o Lute Cristóforo está aqui com a gente nessa manhã, psicólogo, e você fica à vontade, tá? De repente surgiu, deu aquele estalo aí, tem alguma dúvida? Tá pensando não só no lado fitness de 2024, né? Vamos cuidar do corpo, mas vamos cuidar da mente também. Fica à vontade para participar aqui com a gente, fazer a sua pergunta pro Lute, psicólogo que está aqui hoje nos estúdios da Rádio Mix para a gente falar do Janeiro Branco, né? Que é esse mês de cuidado, uma campanha para que a gente preste realmente atenção na nossa saúde mental. Mix 7h20, a gente vai fazer um rápido intervalo. Voltamos já. É engraçado isso que você falou terapia para louco. Muita gente me procurou e falou assim, meu pai tinha que fazer terapia, mas ele fala que é para louco. Eu cresci ouvindo meu pai falar isso. Muita gente fala ainda hoje. Meu né? pai já é falecido. Vai fazer 11 anos que ele é falecido. E hoje a gente percebe que ele viveu em depressão. Ele sempre teve depressão. A mulher é preconceituosa, não queria fazer terapia. Não, psicólogo, é coisa de maluco.
Eu não sou louco, por que eu vou no psicólogo? Que loucura, ele negou uma ajuda por conta de E preconceito. aí enlouquece todo mundo, né? Não, e eu brinco com os pacientes quando falam isso, que meu marido, minha esposa precisam fazer terapia, mas ele fala que é coisa pra louco. Eu falo assim, louco a gente não faz terapia, louco a gente interna. Brincadeira. Mas porque as pessoas precisam se conscientizar que ali é um momento de conversar sobre coisas que a gente não vai conversar fora. Porque se eu falar de algumas coisas, de alguns sentimentos, alguns pensamentos que as pessoas vão julgar, as pessoas vão, nossa, que pessoa ruim, né? A pessoa desejou, sei lá, que alguma pessoa morresse. Porque não tem neutralidade, né? Não tem neutralidade. Você vai conversar com um amigo é uma coisa, ele vai concordar com você. Porque às vezes o que as pessoas querem é isso, concorda comigo. Simplesmente concorda comigo. Você não concorda, a pessoa sai batendo o pé. Tanto que o nosso filho, ele volta da terapia, eu nem pergunto, eu só falo, foi legal, e aí? Ele foi. E ele não fala do que ele... Ai, que agonia, Porque é o sério? momento dele, tá Mas certo? aí a terapeuta dele Claro. te dá um feedback, né? sim. Ó, Principalmente quando é algo E a gente, importante. a gente sente a melhora dele nessa volta, E sabe? a gente está investigando TEA, né? Então, assim, o autismo com altas habilidades. Sim. É complicadíssimo, gente. É complicadíssimo. Ontem eu tive que levar ele na consulta, então ele tem super sensibilidade, não pode tocar, sabe? Tipo, aí ele começa a falar, mãe, você sabe por que não pode encostar aqui, né? Porque é muito sensível, porque eu tenho medo de ter uma cardiopatia, porque ele usa os termos, né? Tudo. E o meu coração é muito sensível. Relaxa, filho. Já chega no consultório e fala, doutora, investigação de TEA, sensibilidade, tranquilo. E vai ter que ser respeitado, os outros querendo ou não. Gostando ou não, eles vão ter que respeitar. Né? E quando, gente, aí eu fico assim chocada. Nossa, agora é fábrica de autista. Não, é diagnóstico, não é? Porque que agora as pessoas estão sabendo diagnosticar. E sabendo diagnosticar, a gente sabe cuidar. Gente, é isso meu mesmo. pai infartou a primeira vez com 42 anos. Estresse. Aham. Não tinha nome ainda. Burnout. Não tinha. Provavelmente ele era muito ansioso, que é o mal do século. O que mais vem de paciente para mim é a questão de ansiedade. Provavelmente ele tinha muita ansiedade ali no estresse, que as coisas caminham juntas, né? Mas um homem criado assim, você tem que ser o homem da casa, tem que cuidar da família, você é forte, você aguenta, você não sei o quê. Fala, não sou forte, sou sobrecarregado. Né? Mas você é forte. Não, minha querida, sou Mas ser sobrecarregado. forte também representa a pessoa saber pedir ajuda. Exatamente. É complicado. Não é, e não é, né? Porque se você tem... Sim. Eles cresceram ouvindo homem, não chora, É. esse tipo de coisa, né? E quando eu atendo pacientes, homens, por exemplo, 50, 60, 70 anos, e que falam de algumas coisas que, eu nunca falei sobre isso aqui com ninguém, e esse paciente chora como uma criança, é muito emocionante. Cura? Cura. Você imagina segurar um choro de uma vida inteira? Sim. Porque além dessa cobrança toda que o homem não pode chorar, a vergonha, né, dele chorar para alguém, O julgamento. Cris, desculpa, deixa eu te falar o seguinte. Dê exemplos aqui. É legal. A gente vai falar da teoria rapidinho, mas dê exemplos. Tá bom? Um homem assim, o negócio chora, criança, mulher, sabe assim? O ouvinte gosta. Se identificar. Eles gostam desses exemplos, eles se identificam. Eu gosto até, eu gravei uma palestra que está disponibilizada na internet. Ótimo, para pode quem não transferir, consegue fazer terapia, não tem tempo para isso, tal, tem uma palestra lá. E na palestra eu trago muitos exemplos assim de casos que eu trago em terapia, que eu trato em terapia, para que as pessoas vão se identificar. O nome dessa minha palestra é A Felicidade é uma Escolha. Nossa. Porque eu vejo assim que se a pessoa tem 3 pilares da felicidade, que é o primeiro, é o viver no agora, que é afastar a ansiedade e a depressão, saber viver no agora. E quando for para voltar, você me avisa. Não, fica tranquilo. A segunda coisa é o pensamento positivo, o poder do pensamento positivo, enxergar o lado positivo das coisas o tempo todo. E o terceiro é o poder da gratidão, da gente aprender que a gente só vai ser Abençoado se tiver a graça. abençoados e assim, até merecedores do próximo passo, da próxima conquista, a partir do momento que eu já sei ser grato ao que eu tenho hoje, ao que eu sou hoje. Então, quando a gente consegue trabalhar e exercitar, isso tudo é treino, esses 3 pilares,
a felicidade é uma escolha. Eu tenho esclerose múltipla, faz 23 anos. O melhor mix do Brasil. Mix 726, bom dia para você que está na sintonia 98.3, de volta com o Jornal da Mix. Nós vamos juntos, ao vivo até as 8 da manhã, com a sua participação pelo 99822-6669, concorrendo a prêmios nesta manhã aqui na Rádio Mix Curitiba. Então participa com a gente. Mix 726. Quinta-feira mais emburrada aqui na capital paranaense, né? Ventos de leste contribuem para aumentar a umidade elevada no leste paranaense, permitindo assim a ocorrência de chuva fraca ao longo do dia e de pouca elevação das temperaturas no centro-sul. Ainda há possibilidade de pancadas de chuvas também com trovoadas, principalmente no final da tarde, mas isso de forma localizada e passageira. As áreas mais ao norte e oeste do estado, aí sim, segundo o CIMEPAR, o sol brilha com poucas nuvens e isso permite a elevação das temperaturas que podem passar dos 30 graus. Hoje em Curitiba, mínima de 17, máxima de 25 e nesse momento aqui no JuVV, 17 graus. Mix 727. E o prazo para os estados começarem a emitir a nova carteira de identidade nacional, o DIN, está prestes a expirar na próxima semana. A nova carteira vai substituir gradualmente o RG e possui mais itens de segurança, além de apresentar apenas um número de registro válido em todo o território nacional, que é o CPF. E a primeira via do documento em papel e digital é gratuita, com validades de 5 anos para crianças até 11 anos e 10 anos para pessoas de 12 a 59 anos e indeterminada para maiores de 60. O novo modelo busca maior segurança, autenticidade com a inclusão de um QR Code e a possibilidade de adicionar outros documentos na versão digital. Até o momento, 17 estados, além do Distrito Federal, já estão emitindo a nova carteira, totalizando quase 3 milhões de documentos emitidos até o momento. Mix 728. E hoje aqui nos estúdios da Rádio Mix a gente recebe o Lute Cristóforo, psicólogo. Vamos falar do Janeiro Branco, vamos falar de saúde mental, né, de forma geral, que é tão importante na nossa vida, fazer terapia. Lute, daí vai ter gente que fala assim, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição nenhuma, nunca fiz, tenho medo de contar algumas coisas para o psicólogo, enfim, eu vou lidando aqui com os meus conflitos, eu acho que eu consigo. Como é que é a realidade? Conta pra gente. Então, uma das coisas boas que a pandemia trouxe é a questão da consulta por chamada de vídeo, né? Isso facilita muito a vida do paciente, que ele não tem o tempo de deslocamento de casa, do trabalho até o consultório, não tem o custo desse deslocamento, o deslocamento depois da terapia também, ou para casa ou para o seu trabalho e tal. Então isso facilita demais. A pessoa, às vezes, eu tenho pacientes que, por exemplo, paciente de 7 horas da manhã, às vezes acorda às 6h50 e já está pronto para terapia. De pijama mesmo. De pijama mesmo, não tem problema. Então, isso facilitou muito o acesso das pessoas a fazerem terapia, inclusive pessoas que estão distantes, né? Eu tenho pacientes fora do Brasil, eu tenho pacientes em vários lugares. Eu tenho paciente na Suécia, na Alemanha, em Portugal, nos Estados Unidos, no Canadá. Isso facilita a chamada de vídeo, a tecnologia facilitou muito o acesso. No Brasil mesmo, em vários lugares que não teriam a facilidade de chegar até aqui, vir até o consultório, pronto, a tecnologia facilita isso. E essa questão do falar para um psicólogo, o psicólogo é quem vai tratar aquilo com sigilo, com respeito, nunca vai julgar o que o paciente está falando, a gente vai tentar acolher, entender o sentimento que está ali, para tentar ajudar, né, da melhor forma possível, para que a pessoa consiga atingir o seu equilíbrio, né, a sua plenitude, sua felicidade. E Lute, quando a gente, fora do ar agora, né, no intervalo, a gente estendeu aqui o assunto e você falou de alguns pilares que é importante que as pessoas tenham isso e tenham conhecimento, pelo menos, né, para depois ir atrás disso, pensar um pouquinho melhor a respeito, quem sabe aí abrir um pouco também a mente
para uma possível terapia, para aprender então melhor. Vamos falar um pouquinho desses pilares que você comentou fora do ar, que eu acho super válido a gente passar isso para o nosso ouvinte. Então, eu tenho uma teoria, assim, que eu até criei um curso, uma palestra que está disponível na internet, né, para as pessoas comprarem, para quem não tiver tempo de fazer terapia, ou condições até financeiras, né, de ficar pagando a terapia toda semana. Essa minha teoria, eu digo que a felicidade é uma escolha. E por quê? Porque se a gente consegue trabalhar e desenvolver 3 pilares que são fundamentais, a gente consegue atingir esse equilíbrio. O primeiro pilar que eu sempre falo é a pessoa aprender a viver plenamente o agora. Né? Porque eu sempre dou o exemplo didático assim, que ansiedade é um excesso de futuro e depressão é um excesso de passado. Quando a pessoa começa a sofrer ou com aquilo que pode ou não acontecer, a pessoa está sofrendo de ansiedade. Quando a pessoa está presa num sofrimento do passado, ela está desenvolvendo a depressão. Então o que a gente precisa? Aprender, desenvolver e treinar a vida no agora. Né? Como eu falei antes, o corpo e mente estarem ao mesmo tempo no mesmo lugar. Então esse é o primeiro pilar, trazer a vida para o agora. O segundo é o poder do pensamento positivo, da gente aprender a enxergar o lado positivo de tudo o tempo todo. Aquela história do copo meio cheio, sabe? Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Se eu enxergo o lado ruim, eu vou me sentir mal. Se eu enxergo o lado bom, eu vou me sentir bem. E isso também depende de treino. As pessoas são acostumadas a reclamar da vida, a só lamentar. E eu sempre brinco que reclamar é você pedir de novo por algo ruim que está acontecendo. Porque quando a gente vai a Deus, a gente reza para pedir alguma coisa, a gente não está clamando a Deus. É verdade. Se eu estou reclamando de algo ruim, eu estou pedindo de novo aquilo. Então eu tenho que aprender, ao invés de reclamar, enxergar o que tem de bom naquilo e saber valorizar isso. Quando a gente enxerga o lado positivo, tudo fica melhor, tudo fica mais fácil. E o terceiro pilar é a questão da gratidão. Sabe? As pessoas também precisam aprender a serem gratas àquilo que já são e já conquistaram. E eu também sempre costumo falar que a gente só passa a ser merecedores do próximo passo, da próxima etapa, da próxima conquista, a partir do momento que a gente sabe agradecer aquilo que a gente já é e já tem, sabe? Então, na terapia, eu tento trabalhar isso com os pacientes diariamente. E nesse curso também que eu lancei online ali, que as pessoas que não puderem fazer terapia podem adquirir, eu trabalho esses 3 pilares, dando exemplos de casos clínicos, né, de que eu trabalho em terapia com os meus pacientes. Então é uma forma mais prática assim de... Já tem ouvinte perguntando onde consegue esse acesso a essa palestra que você acabou de comentar, Lúcia. Então, é uma plataforma, eu não lembro certinho assim, o nome do site, o endereço do site, mas se a pessoa me seguir no Instagram, eu tenho 2 páginas, a pessoal que é Lute Cristóforo, tudo junto, e outra que é @Lute_psicólogo. Se a pessoa acessar essa página, lá tem o link desse meu curso, da palestra. A Kelly Regina, de São José dos Pinhais, ela fala o seguinte aqui, ó. Como conseguimos encontrar a nossa identidade verdadeira? Às vezes, você não é como imagina, mas queria ser daquele jeito, meio confuso. A mente humana é realmente confusa. Mas muita gente passa por isso, sim, constantemente. A pessoa passa uma vida buscando alguma coisa, tendo um desejo, né, de ter tal profissão, de ter tipo de relacionamento e tal, só que a vida vai induzindo a outra realidade, né? Essa semana mesmo eu estava conversando com uma paciente que ela estava bem insatisfeita, não via propósito na vida, porque não é satisfeita com o trabalho que ela tem, não é satisfeita com a faculdade que ela estava fazendo e tal, e falou assim, eu não vejo propósito na vida. A minha vida, para que eu estou viva? E isso eu escuto muito, sabe, de pessoas que acham que não tem mais motivo para viver. Eu escuto, graças a Deus, eu nunca perdi um paciente para o suicídio, mas eu escuto muito. Eu tive muitos pacientes com ideação que vêm para mim, que tentaram suicídio antes. Graças a Deus eu nunca perdi. Daí eu comecei a perguntar para essa paciente, mas o que você sonhava quando você era criança ou adolescente, que você queria ser? Ela disse, não tenho sonho. Não, alguma coisa tem. Como se você se enxergava no futuro? Então, assim, para falar bem a verdade, o que eu queria ter feito faculdade de matemática, porque eu queria ser professora de matemática. Eu falei, e o que te impede de fazer isso agora? Ela parou para pensar, ficou alguns minutos assim, só olhando para mim ali pelo vídeo, né? E ela falou, pois não sei, porque não é cara a faculdade, é um tempo. Eu falei, vamos pesquisar agora?
A grande vantagem de estar em chamada de vídeo é que a gente consegue acessar páginas, qualquer coisa juntos, né? Então a gente acessou juntos, faculdade de matemática, viu já o curso e tal, e já deu esse start para ela, entende? Então encontrar essa identidade pode acontecer a qualquer momento. Né? Nunca é tarde para a pessoa descobrir o seu real propósito na vida. É verdade. E que fique mesmo, né? Essa reflexão. As crianças, Lúcia, a gente tem aí a gente também tem que tomar muito cuidado em falar em... é normal ter ansiedade. Não é. A ansiedade todo mundo tem. Nascemos, ela preserva também vidas, o medo é a mesma coisa, mas isso não pode se sobrepor ao resto da nossa vida. Tudo que a gente vai fazer, a ansiedade não pode estar ali sempre em primeiro plano. Seria mais ou menos isso? As crianças, a gente percebe que as crianças estão ansiosas cada vez mais cedo. Eu acho que a ansiedade é realmente o mal do século, sabe? A ansiedade faz com que as pessoas estejam fazendo uma coisa pensando em outra, né? As pessoas não conseguem focar e se concentrar naquilo que estão fazendo, que estão vivendo. Então, sempre isso, o que você falou do medo, isso é típico. O medo é característica de ansiedade, né? Para que existe, né, o medo e tal? Existe, desde a época, né, dos homens das cavernas e tal, o estresse e a ansiedade serve para quê? Eu estou numa situação, estou na mata, estou andando para fazer a minha casa e tal, de repente eu me deparei com algum ser, algum bicho, um javali, faminto, e que eu não esperava encontrar. Nesse momento, o meu coração dispara, os meus músculos se contraem, o meu batimento cardíaco acelera e tal. Para quê? Para que eu esteja pronto, para eu esteja preparado para tomar uma decisão. Ou eu vou entrar em combate, ou eu vou fugir. Eu vou correr. Ou eu vou correr. E isso é fisiológico. Isso é fisiológico. E isso é o estresse e a ansiedade naturais, entendeu? Agora, o que é o problema? As pessoas começam a ter essas reações fisiológicas por coisas do pensamento. Então a pessoa está aqui, por exemplo, eu estou aqui com vocês agora às 7h40 da manhã, e eu começo a pensar, poxa, mas será que quando eu sair daqui às 8, aqui na rua, vai estar tranquilo? O trânsito vai estar muito complicado? Vai ter gente ali querendo me assaltar? A pessoa começa a imaginar 1000 coisas que podem ou não acontecer e que geralmente não acontecem, e começa a ter essas reações fisiológicas. Taquicardia. Daí isso, quando começa a ficar num nível muito exacerbado, leva à crise do pânico, que o pânico nada mais é do que uma crise de ansiedade num nível extremo. Então as pessoas sofrem só por causa do próprio pensamento. É impressionante, né? A gente às vezes não leva a sério esse tipo de sentimento e muita gente do teu lado de repente vai falar assim, para de frescura, nada a ver, porque assim, cada um, e a terapia leva isso Sim. muito em consideração, Lud. Cada indivíduo tem uma necessidade e o profissional vai trabalhar a necessidade daquela pessoa. É isso. Não precisa ter medo de achar, né, que... O Jung mesmo falava assim que todo mundo fica falando sobre abordagens da psicologia, né? Porque para tal problema a psicanálise é melhor, para outro o comportamento é melhor. Não existe isso. Para todos os problemas, todas as abordagens são úteis, são eficazes. E o Jung falava que para cada paciente é como se a gente desenvolvesse uma abordagem nova, diferente para aquele paciente. Exato. Então, assim, não tenha medo, procure, né? Sim. De repente a pessoa procura tanta coisa, até desenvolve vícios. Então, assim, a ansiedade pode gerar isso também, Lúcio. Tem que tomar cuidado com isso. Vício da comida, vício de álcool, drogas, enfim. Jogos. As crianças estão muito ansiosas por causa de acúmulo de vício em tela, sabe? As crianças não conseguem mais se concentrar em coisas que dariam prazer também, que é uma leitura, uma brincadeira na rua e tal, porque ela está muito acostumada com tela, e a tela dá uma descarga de dopamina imediata, né? A recompensa da hora. Recompensa na hora. Daí já passa para a próxima, e para a próxima, para a próxima. Ainda mais as redes sociais hoje, né? Com esses vídeos curtos e tudo mais. Piora muito, piora demais isso. Sabe? Eu costumo dizer que isso traz um efeito similar ao uso do crack. Sabe? Porque a pessoa tem um efeito gigante de prazer, só que passa muito rápido, então ela precisa de mais e mais e mais. E isso gera o vício. Eu tenho um paciente hoje, que eu atendo hoje, que ele era dependente de crack e graças a Deus está eliminando, só que ele me relatou lá na 3ª consulta dele que tudo começou com vício em jogos. Porque não tem problema, o jogo em si não... Jogos de videogame, de computador, porque o jogo em si não é um problema, desde que você saiba quanto usar,
qual período do teu dia, né? E você não deixa de fazer as outras coisas. E aquilo não comprometa, eu preciso jogar, eu preciso voltar para casa para jogar, eu preciso ganhar. Isso é perigoso. Tem que ficar atento, os pais têm que realmente ficar atentos a esse tipo de comportamento do filho. Tem que limitar o tempo de tela. Sabe? Os adultos também estão muito viciados em celular, né? Eu vejo isso direto. Se eu vou almoçar no shopping ou jantar no shopping, tem um casal, uma família ali que poderia estar interagindo e cada um no seu celular. No celular é cada vez mais frequente. Cada vez mais frequente. Ou então as pessoas estão em casa, os casais, ao invés de estarem abraçados, namorando, cada um olhando o seu celular. Isso está afastando as pessoas. Assim, aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Exato. Então, assim, que fica essa reflexão, né? Pode usar, deve usar, a gente precisa usar. Não tem como hoje você ficar distante de rede social, das tecnologias que também vem para o bem. Sim. Mas dosar. Esse é o teu recado. Sim. Saber equilibrar. Lute, você contou pra mim que tem uma banda. Tenho. A música também é uma terapia. Pra mim. Pra você é terapia. Pra mim, eu escuto música o dia inteiro, a música fica de fundo. Eu acordo, quero escutar música. A música faz parte da minha vida desde criança, assim. E eu acho que ajuda demais. Eu acho que, inclusive, a música pode ajudar as pessoas a trazerem foco, né? Eu costumo pedir para os pacientes um exercício de foco, de atenção no agora, que é na hora do banho, por exemplo. Até vamos passar isso para os pacientes. Boa! Porque geralmente as pessoas tomam banho pensando em outras coisas. Está tomando banho pensando no que aconteceu durante o dia no seu trabalho, o que vai acontecer amanhã. Meu Deus, eu não posso esquecer de pagar tal conta. Eu vou falar para minha namorada que a gente vai fazer aquela viagem específica. Então a pessoa começa a pensar na vida em coisas que não estão acontecendo ali na hora, que é o banho. Então eu peço que ela se concentre no banho. Pense na intensidade da água, se está forte ou fraca. Pense na temperatura, se está muito quente ou se está morninha e tal. Pense nos cheiros do shampoo, do condicionador, do sabonete. Curtir aquele momento. Curtir o momento, tomar banho como se fosse criança de novo. E daí as pessoas falam, mas eu gosto de tomar banho escutando música. Eu falei, eu também. Maravilhoso, eu tomo banho sempre escutando música. Só que daí não é problema, porque a música está acontecendo ali naquele momento. Então a música até para isso pode ser útil. E a gente aproveita porque o banheiro ele tem uma acústica maravilhosa, né? E cantar no chuveiro então, é maravilhoso. Ninguém vai estar também te julgando ali, não tem plateia. Talvez não tem a cadeira do The Voice virando, né? Talvez tenha, mas aí é contigo, né? Você que escolhe e tal. Mas realmente está naquele momento, né? É sentir o próprio corpo. Isso é muito importante também quando a gente fala de saúde mental. Foco no agora, é verdade. Né? Tá ali. Quando você falou do Jung, né? Muita gente fica nessa dúvida. Mas que vertente, que psicólogo? Tem uns que são junguianos, tem os outros que vão para outra vertente. Isso realmente vai ser assim, o teu paciente vai chegar, isso não vai ser determinante na terapia. O paciente não precisa se preocupar com isso. Para o paciente não muda nada. O que muda é a visão do psicólogo de como vai interpretar algumas situações do paciente. Então, por exemplo, na psicologia analítica a gente gosta muito de fazer análise de sonhos, né? Porque o sonho, assim como a projeção, é uma porta para o inconsciente, para a gente enxergar o inconsciente do paciente. Projeção é assim, quando você não gosta de uma pessoa, daí você começa a falar, nossa, a Mariazinha ali, ela é muito egoísta e isso me deixa possesso. Tenho o ranço dela e aquilo me faz mal, eu chego no lugar e já começo a passar mal. Será que a pessoa não está projetando algo que ela tem também, que ela vê na Mariazinha e que ela precisa trabalhar nela? Seja algo que ela precisa corrigir nela ou até desenvolver nela. Às vezes é uma pessoa que é muito altruísta e é passada para trás, passada de trouxa o tempo todo e precisa desenvolver um pouco de egoísmo e às vezes está projetando de uma forma inversa na outra pessoa. Então, na psicologia analítica a gente gosta muito de trabalhar sonho, análise de desenhos. Tem pacientes que desenham, assim, que é muito rico assim, o que eles trazem de imagens, né? Porque o nosso inconsciente ele é feito através de imagens, não é de palavras, né? Então o sonho ele traz tudo isso. Muito interessante. A Suzana mandou aqui uma questão, Lute. Ela falou assim, muito tem se falado, principalmente nas redes sociais, e eu sei muito bem o que é ser filha de uma mãe narcisista. Então, assim, a gente ouve falar sobre egocentrismo, narcisismo, traços de psicopatia, e as pessoas estão... Tá vendo como a gente fala assim, não precisa abandonar a rede social, não, porque ela também traz muitas coisas que de repente a pessoa nunca tinha ouvido falar desse tema. Por que minha mãe me trata desse jeito? A Suzana fala que gostariam
que o doutor falasse um pouquinho sobre isso. Sofri uma vida inteira. Hoje tenho 52 anos e ainda tenho resquícios, apesar da terapia, né, que está fazendo, ainda tenho resquícios desse trauma. Então, é outro caso que a gente precisa analisar paciente por paciente. Porque agora está muito na moda também gerar diagnósticos e querer rotular tudo o tempo todo. O doutor Google é fantástico. Todo mundo se acha, acaba virando especialista de tudo em questão de segundos, né? A questão do narcisismo também, a gente precisa identificar até que ponto é um narcisismo saudável que existe também e um narcisismo tóxico, né? Então, por exemplo, um narcisismo saudável pode desenvolver, por exemplo, uma boa autoestima da pessoa. Não é porque a pessoa... Meu caso, por exemplo, né? Eu sou psicólogo, então eu estou nas redes sociais, eu gosto muito nas redes sociais de postar coisas. Eu não gosto de ficar vendo postagens dos outros. Mesmo, né? Eu posto frases ali que eu acho que podem fazer diferença na vida das pessoas, ou então postar vídeos da minha banda, coisas... Aliás, vamos dar o nome da banda, aproveita. Já coloco. Eu gosto de postar coisas do meu filho, gosto de postar coisas da minha esposa, do meu enteado. Então, eu gosto de postar, né? Isso é um nível de divulgação, de autodivulgação, só que me faz bem, porque aquilo, o artista em si, ele gosta. Não existe artista sem plateia, não é? Verdade. Então, o artista gosta. Isso é um narcisismo tóxico? Não necessariamente, entendeu? No caso dela, tem que ver até que ponto essa mãe faz com que a filha queira viver a vida dela, mãe, entendeu? E impediu que a filha fosse ela mesma, sabe? Então, por isso que cada caso a gente tem que trabalhar individualmente para saber até que ponto aquilo realmente é um problema que pode ser solucionado ou não. Ou se a pessoa simplesmente tem que, não, tá bom, eu vou aceitar minha mãe como ela é e vou ter os meus entendimentos da vida aqui e vou seguir em frente do meu jeito. E aí que a terapia entra realmente não para falar, olha, faça isso ou faça aquilo, mas para a pessoa ter essa compreensão daquele momento da vida dela. E ter opções. E ter opções, né? Porque muita gente fala assim, não, mas eu vou na terapia, daí o terapeuta vai ficar me cobrando que eu tenho isso, tenho aquilo. Não é assim que funciona, né, Lúcia? Vai respeitar o tempo dessa pessoa. Muita gente fala assim, mas eu vou passar a vida fazendo terapia. Tudo bem, não tem problema nenhum. Qual que é o problema? Jung falava que a terapia é um processo de vida, porque a gente busca o quê? A individuação, né? Que o indivíduo ser ele mesmo na sua plenitude. Isso não acaba nunca na vida, isso acaba quando a gente morre. Então, se puder fazer terapia para sempre, faça, porque coisas acontecem durante a semana. Às vezes uma coisa simples, e não só coisas ruins, coisas boas também. A gente precisa trabalhar na terapia. Eu assisti um filme que me emocionou por tal coisa. Poxa, traz isso pra mim, porque eu quero saber o que te emociona, o que te toca, entende? Então a terapia é um processo de vida. O Daniel coloca aqui assim, doutora, meus pensamentos são muito acelerados, não consigo controlar de jeito nenhum, sou assim desde criança. Será que a terapia pode me ajudar nesse sentido? Eu tenho certeza que pode. Eu já fui, quando eu tinha entre meus 18 e meus 30 anos, eu era a pessoa mais ansiosa que eu já conheci na minha vida. Tá? Eu tinha crise de ansiedade, assim, no sentido de não conseguia dormir. Eu deitava 11 horas da noite para acordar às 6, 7 da manhã para trabalhar. Eu levava 6 horas para pegar no sono. Eu fritava na cama. Já estava na hora de acordar, eu pegava no sono. Era exatamente isso. Quando eu identifiquei que a ansiedade é o que me fazia mal, eu estava comentando com vocês fora do ar aqui que eu tenho esclerose múltipla. Faz 23 anos que eu tenho essa doença, que é uma doença séria, uma doença difícil, grave e tal. Mas quando eu tive a esclerose, que eu vi que o que me levava a ter surtos da esclerose, que me trazia sequelas e tudo mais, era a ansiedade principalmente, eu trabalhei isso em mim de tal forma que hoje nada me deixa ansioso. Nada. Hoje, sabe em quanto tempo eu pego no sono hoje quando eu quero dormir? 10 segundos. Uau! Em qualquer hora do dia. Se agora a gente falar aqui, Lúcia, pode dar uma descansada. Se agora você falar assim, acabou a luz aqui, a gente não vai poder continuar a entrevista aqui, você tem um tempinho ali, tira uma soneca, 10 segundos eu durmo. O psicólogo tem psicólogo. Sim, tem que ter. Hoje em dia eu não tenho porque eu não tenho tempo também, né? Eu atendo das 7 da manhã às 8 da noite. Sim. E daí o outro lute, ou os outros lutes, né? O marido, o pai, o cantor, tudo mais, precisa também viver, né? Então, e também muito tempo, né? Que eu tô atuando na área, então você acaba acabando se... Você se conheceu até o ponto de conseguir
conseguir lidar Sim. com os seus dramas. Mas claro que eventualmente eu troco, né, situações minhas com colegas psicólogos e tal. Não necessariamente eu estou fazendo terapia, mas eu estou trocando, né? Eu falo coisas que estão me incomodando, coisas que eu estou chateado, coisas que eu gostaria de resolver de outra forma. Então a troca sempre existe. Muito interessante. A gente está cheio de pergunta aqui, Pode viu? passar. Sobre essa questão da terapia, porque desmistificar isso é muito importante, né? Quando a gente tem uma notícia como essa, uma busca maior, ainda está longe, a realidade é essa que você percebe como profissional, a realidade dessa busca por terapia ainda está longe do que é ideal. Todo mundo deveria fazer. A gente sabe que é difícil chegar nesse 100%. Mas hoje, como profissional, você vê ainda que tem um caminho ainda a ser trilhado, Lúcia? Ainda existe o preconceito de muita gente sobre terapia. Falando assim, a gente tava brincando também, né? Ah, mas eu não vou fazer terapia porque terapia é para louco. Daí eu brinco também, falo, não, louco a gente interna. Terapia a gente faz para quem quer resolver seus problemas, né? E todo mundo tem problema. Seja de relacionamento, seja de alguma questão de saúde, seja alguma questão de propósito de vida, bullying hoje que está muito, né, em alta, o bullying. Então é tanta coisa que acontece todos os dias na vida de todo mundo que a terapia é algo que pode, né, trazer esse alívio. E quando a pessoa quebra esse preconceito e vem procurar terapia, ela fala assim, meu Deus, por que eu não procurei antes? Né, a terapia está me fazendo tão bem. As pessoas, sabe, eu, por exemplo, eu atendo em todos os feriados. Eu não paro nenhum. Eu parei só no dia 25 de dezembro e no dia 1º de janeiro porque os pacientes queriam curtir esse momento com as famílias. Sim. Mas 7 de setembro, sexta-feira, eu atendo em todos, sabe? Porque a gente tem que estar ali disponível para o paciente. O paciente tem as demandas dele também nessas épocas, né? Porque de repente uma crise vem justamente nessa pausa. Nessa pausa. Exatamente. Essa questão da felicidade, né, é uma questão que também as pessoas comentam muito. Poxa, falam tanto em felicidade, eu não consigo entender o que é felicidade. O estar aqui, estar agora, ser grato pelas pequenas coisas. As pessoas também acabam fazendo da palavra gratidão algo muito, né, corriqueiro. Então, assim, a terapia também vai te ajudar, Lute, nessas questões, assim. A busca incessante pela felicidade pode se tornar um problema se você não estiver preparado para isso. Se estiver seguindo muitas redes sociais, né? Banalizar um pouco porque a rede social é uma mentira, né? Até a positividade tóxica, né? Sim. Salva gratiluz, banalizar, né? Porque as pessoas começam a ficar... É por isso que eu nem gosto de ver redes sociais, né, dos outros e tal. Porque ali é uma felicidade falsa. Ali não é uma felicidade... Não tem como estar feliz o tempo todo. Até tem, mas não é do jeito que é postado, sabe? Então, a pessoa, se ela consegue... Nunca vou estar com o cabelo bem arrumadinho, a roupa Exatamente. engomada, né? Eu vou estar feliz todo zoado no barro, né? Exato, é saber ser feliz até na adversidade, sabe? Eu brinco que eu sou psicólogo hoje, eu falei que eu tenho esclerose múltipla, né? Sim. Eu sou grato a ter esclerose múltipla, porque se não fosse esclerose, eu não estaria aqui com vocês hoje conversando, eu não seria psicólogo hoje. A tua doença te trouxe possibilidade. Me trouxe, eu falei, quando eu tive o diagnóstico, eu pensei, poxa, eu preciso fazer aquilo que eu amo, que eu desejo, que eu acredito, hoje, porque eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, quanto tempo de vida útil eu tenho. Então eu tenho que viver hoje. Eu quero fazer diferença na vida das pessoas e eu quero fazer diretamente. Então a psicologia é o meu caminho. Então, graças à esclerose múltipla, hoje eu sou psicólogo e eu atendo tanta gente. E olha como o exemplo é importante, né? A nossa ouvinte, a Eliane Muniz, ela fala assim, doutor, eu estou emocionada com o seu relato, porque eu sou paciente de fibromialgia. E a fibromialgia, né, para quem não sabe, ela é uma doença que causa dor o tempo todo, e não é em um lugar, é no corpo inteiro. E ela falou, muitas vezes já pensei em desistir da minha vida. E tendo exemplos assim, de doenças graves, e que as pessoas conseguem superar, isso me anima. Que bom a gente ter esse... Qual é o nome dela? Eliane Muniz. Eliane, eu, assim como você, eu tenho vários pacientes que têm fibromialgia, que têm crises, e eu sei o quanto é sofrido, e eu consigo ver isso na pele, porque na esclerose múltipla eu tenho dor 24 horas por dia há 23 anos. Uau. Dor de cabeça, dor na perna e dor nos pés. 24 horas. Eu aprendi a viver com a dor. Sabe? A gente não pode desistir da vida por causa do problema. A gente tem que tentar solucionar o problema da melhor forma possível. Sabe? Então, entender isso. O Jung também falava, né, que o médico o médico doente tem mais capacidade, tem mais facilidade, não capacidade, facilidade de entender a dor do outro, né? Isso acaba sendo um pouco de verdade.
Então, o que eu digo para a Eliane é que ela procure, seja a mim, seja a outro psicólogo e tal, faça terapia para encontrar a solução dessas dores, porque a dor, às vezes, da fibromialgia não é só física. Ela começa emocional. Então a terapia ajuda demais, sim. Gente, resumo dessa ópera. Tem uma mensagem que resume aqui da Regina. Ela falou: vamos começar o ano com um pensamento positivo, amei as dicas e viver cada momento como se fosse único. Isso mesmo. Né? Parece difícil e pode ser naquele momento, né, de alguém que está nos ouvindo, mas de repente um caminho é procurar uma ajuda profissional, sim, ter quem te ouça sem te julgar, que já Perfeito. É um grande passo para começar esse 2024 um pouquinho melhor do que foi 2023. Lute, vamos dar os endereços novamente da banda, do Lute profissional, psicólogo, enfim, fique à vontade para passar aqui suas redes sociais. Então, no Instagram eu tenho uma página que é @lute_psicólogo, onde eu posto todo dia, praticamente todo dia, frases que são motivacionais, que são para as pessoas refletirem sobre essas vidas, como estão agindo, né, nas suas vidas. Então ali, e a pessoa pode entrar em contato comigo através dessa página também. E ali eu tenho o link lá dessa minha palestra, a pessoa pode acessar por ali. A minha rede pessoal é @LuteCristóforo. E a minha banda chama Banda Top 20. Tem o CD no Spotify, em todas as plataformas de música. O nome do CD é Ilusão de Sentidos. É uma banda de pop rock, é muito bacana. Eu sou coruja para falar. Não. Essa é a página, mas não é do Spotify. Tem no Spotify. Tem no Spotify, tem o CD disponível em todas as plataformas. E o CD está muito bacana. Muito legal. E foi muito legal conversar com você já nessa primeira semana, né? Pra gente ter esse leque de opções aí, né? Pra ser feliz realmente, né? Independente de quanto você tem no banco, de quanto você tem, o quanto seu trabalho tá, você chegou no topo, mas assim, cuidar da saúde mental é essencial. Lute, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e estou à disposição, sempre que quiserem, posso estar aqui para a gente conversar e falar com os ouvintes também. Muito obrigada. Ótimo. Bruno, temos ganhadores? Temos ganhadores, tem gente que vai agradecer o dia de hoje. A Mari, final do telefone 31, está levando uma camiseta da Rádio Mix. E um par de convites para o filme Minha Irmã e Eu foi para Daiane, final do telefone 24. Terminamos o jornal de hoje, amanhã, 6 da manhã, tem mais. Até amanhã, obrigada a todos, tchau. Ali. E agora?